banco, Mauro, se ficar no... Não, ele acha como o Silas, que assim, pode... O Zinho não colocaria, não, hein? O Zinho, acho que nem jogar ele vai, pelo que o Zinho falou. Nem jogar ele vai, porque se ficar no banco, ele não vai ter condições de suportar o jogo. Então... Ou ele entra de início, e vai o que dá, se ele, nesses 3 dias, se recupera mais, ganha mais a velocidade e a dinâmica, ele é titular do time para mim. Mas ele entra de início. Agora, ficar no banco para entrar depois... É se aconteceu uma coisa muito ruim no jogo, para entrar muito no final, aí eu questiono se vale a pena entrar com ele num segundo tempo, se ele não está com essa dinâmica toda. É como o Pascoal fala, jogador, se é para ficar no banco, ele está bem para entrar, entra logo de início que ele é titular. A minha opinião é, se ele ficar no banco, porque não está com confiança, porque não se recuperou, eu não sei se vale a pena colocá-lo e queimar uma substituição se ele sentir. Não, sim, eu acho que a gente concorda nisso. Primeiro, esses testes foram muito fracos, né? Frágeis, né? Contra Grêmio e Inter. O nível de exigência é zero, nível de exigência, exatamente, é o que o Zinho falou também, e nós que também. De repente, ontem ainda depois do jogo, hoje, amanhã, ainda dá uma carga mais pesada para ele, para ver qual que é a reação, né? Mas é que eu acho que é o que vai acontecer, o que o Renato vai conversar com ele e vai exigir nesses 3 dias. Penso eu que a intenção é colocá-lo. Até para não acontecer isso que o Zinho está dizendo, deixa para depois, talvez eu nem precise dele, ou talvez nem vale a pena. Mauro, presidente... Fala, garoto. Desculpa. Uma pergunta. Me diz o lance do jogo que você viu ele dando uma arrancada. Uma que ele tentou dar, que a bola foi mal passada pelo Pedro, ele desistiu no meio do caminho, foi dentro da área ali. Eu não vi um momento ele fazendo uma recomposição rápida, ele roubando uma bola, dando uma arrancada. Não, só ele trotou e tocou de lado a maioria das vezes. Mas é o que nós estamos falando, sim. Nós estamos falando aqui. Eu achei frágil demais o teste que ele fez. Frágeis os dois. Tanto com o Inter como ontem. Foi muito pouco para quem vai para uma final. Nisso nós estamos totalmente de acordo. Eu acho que ele precisa ser... Agora, no treino, não sei, vocês, Silas, vão saber... como é que exige no treino? Ainda assim é diferente do jogo, mas aí você pode botar o cara para dar umas arrancadas, fazer tudo que ele não fez nesses poucos minutos, fazer num treino. Da qualidade do Arrascaeta. Olha que eu não estou falando. O Arrascaeta saiu, aí dá aquele banho de água fria no time e na torcida do Flamengo. Você está entendendo? Aí, se ele está 100%, ele tem que jogar. Eu sou da seguinte opinião. Primeiro, eu tenho 2 opiniões a respeito de jogador. Jogador bom joga. Mas ele está voltando de contusão, ele vai ficar no banco para entrar 15 minutos. Ele está 100%? Aí ele está 100%. Então põe para jogar. Sabe por quê? Primeiro, fica a desconfiança. Segundo, fica aqui o cara que é aqui. Bota o Arrascaeta. Aí, Renato. E o Arrascaeta. Renato, cadê o Arrascaeta? Aí, Renato. Ô, Renato, bota o Arrascaeta. Esse Renato parece... Entendeu? Os caras ficam na cabeça do treinador buzinando. Bota o Arrascaeta. Então, esse é o outro ponto. E jogador da qualidade dele não pode ficar fora. Agora, tá 100%? Não tá. Então, não vai nem entrar. Não vai nem entrar. Vale para o Bruno Henrique também. Porque o Bruno Henrique precisa do tendão do joelho para fazer o arranque. Qual é a força do Bruno Henrique? É o arranque, é o impulso. E ele precisa do tendão legal. O goleiro do Flamengo, ele está 100% para jogar? Não, ele não está jogando as 3 últimas, se não me falha a memória, ele não jogou. O goleiro do Flamengo, depois de 3 jogos... Ele jogou contra o Inter, Pascoal. Jogou? Ele jogou contra o Inter, Pascoal, sábado, jogou? Jogou contra o Inter. Tem razão, João. Aí, o goleiro do Flamengo joga um pouco, não joga um pouco, joga um pouco, não joga um pouco. Quem está mais jogado nisso aí? É o Hugo. Mas, ô Pascoal, Sim, senhor. Você tem razão em um aspecto. Nos últimos 4 jogos do Flamengo, o Diego Alves jogou um só. Um só. E não só ele. Aí vamos pro Felipe Luiz. Felipe Luiz está voltando agora, gente. Ele não está... Você não vê aquela exuberância do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, ele precisa... Porque o Felipe Luiz é um lateral diferente dos outros. O Felipe Luiz não é o lateral que corre em cima da linha. Ele é o lateral que pensa. Ele é o lateral que vai por dentro, ele leva a marcação por dentro. Ele é um lateral que, quando sai, o lateral do outro lado, ele vem e faz o zagueiro. Ele é um cara inteligente. O Felipe Luiz é diferente como lateral esquerdo. Então, ele tem toda essa movimentação para fazer e não está legal. Depois, para complicar, machucou o lateral direito.
Ô, Pascoal, eu tô vendo o Silas falando do dilema do Renato, e você falando isso aí, então você imagina se todo mundo passar no quarto do Renato hoje à noite e falar assim, ó, o Bruno Henrique, professor, não tô muito bem não, Arrascaeta, bem, 100% eu não tô, o Diego, 100% eu não tô, filho... Como é que ele vai pro jogo sem 4 caras? Mas não vai ter jeito, Mauro, é a final e mesmo melhor jogo do ano, maior jogo do ano. Se esses caras todos estiverem em condições, o Palmeiras estará melhor fisicamente do que o Flamengo. Ok, mas não dá pra tirar esses caras. O segundo tempo é que, com esse calor que tá fazendo lá, que o Zinho tá falando, que o João tá falando, com um calor desse 100, 200 e 500 graus, ali um negócio daqueles maravilhosos de temperatura elevada. O Palmeiras tem mais gás, fica com o segundo tempo com o time arrumado, porque o Palmeiras não tem. O Palmeiras tem um problema de ordem médica, que é a volta do Felipe Melo. Né? Que ele também sentiu uma dor na coxa. Sim. Então é a volta do Felipe Melo. Então, voltando o Felipe Melo, é só um problema. Agora... Não, o que eu quero dizer é que eu acho que o Renato já vai tem mais ter, do que... vai ter que correr esses riscos. Vai ter. Ué, não dá para começar o jogo sem o Diego, porque não tá bem, o Bruno não tá bem, o Arrascaeta não tá bem, o Felipe não tá bem. Não vai. Mas você vai... Ele vai correr riscos. Vai são correr. 4 jogadores que não estão bons. Mas é a maior final deles. Ele tem que pôr todo mundo em um jogo só. Não, um vai machucar? Pode ser. Se machucar, amigo, desculpa, sai. Agora, não dá para pensar assim, esse está 90%, eu vou segurar ele aqui, o outro está 80%. Não vai dar, Pascoal. Tem que correr esse risco. Nós estamos falando, de uma base fundamental. A Arrascaeta, o goleiro, que eu acho muito importante, muito mais importante do que o Hugo jogar essa final, é ele, pela experiência que tem. Acho que é importante. Lateral direito, lateral esquerdo. Lateral direito, lateral esquerdo, Arrascaeta. Algum risco. Bruno Henrique lá na frente. Então, algum risco vai. Se você levar em consideração todos os fatos que o Flamengo passou nesse tempo, são 6 jogadores. Pois é. São 6 jogadores, começando do goleiro, lateral direito, zagueiro central, lateral esquerdo. Olha lá. Aí você passa para o meia de ligação. Aí o Renato tem que ir. Quais as peças que eu tenho que eu posso segurar um desses 6 que não esteja tão bem fisicamente? Porque você entrar no jogo com 6 caras, numa decisão, num jogo único, que não está 100%, é uma diferença muito grande para se decidir um título. Por isso que eu falei do Arrascaeta. Você tem o Michael voando, você tem o Vitinho voando, e ele não está 100%, é melhor você colocar o goleiro, o Felipe Luiz, o Rodrigo Caio, o próprio Bruno Henrique, porque o time jogou muito bem sem o Arrascaeta. E olha que eu sou um defensor do Arrascaeta. Eu acho ele um debochado, joga demais. Mas o que ele me apresentou nesses jogos que eu vi, não me dá essa confiança. É melhor arriscar com o Bruno Henrique. É verdade. É verdade, Zinho. E hoje nós aqui, quando chegamos, pela manhã, e a gente teve contato com muitos torcedores, e a maioria perguntando em algum momento sobre o Arrascaeta. A gente percebe que, embora todos esses problemas aí que foram citados, de jogadores que não estão 100%, realmente o foco do torcedor do Flamengo é em relação ao Arrascaeta. Vamos combinar o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco aqui no ESPN FC, a imagem da chegada do Palmeiras ao vivo para você na quente Montevidéu. Neste momento, quase 7 da noite, nós temos uma temperatura de 36 graus, céu azul, expectativa inclusive de um tempo quente no dia do jogo, na hora da final, no próximo sábado. E nós vamos falar também das despedidas.